Boa tarde para todos do TikTok e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde, meus ouvintes da Palavra de Deus, nós vamos falar acerca das carnes limpas e imundas. Amém? Esse vai ser o assunto nessa tarde, se o cristão ele pode comer carnes imundas. Vocês ficam até o fim do vídeo e eu creio que Deus vai falar com vocês tremendamente. Amém? Eu quero ler aqui a passagem bíblica que nos encontra em Deuteronômio capítulo 14. Amém? Vou aqui abrir para vocês verem. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 e diante, que diz assim o texto: animais limpos e imundos. Amém? Meus amados ouvintes, essa palavra aqui é um ensinamento muito grande para nós que serve a Cristo, porque muitos cristãos dizem que pode comer todo tipo de carne, mas não é assim que a palavra de Deus fala. Amém? Vocês vão ver e vai compreender que Deus ele nunca permitiu comer carnes imundas. Amém? Que nos encontra aqui em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 e diante, que diz assim a palavra de Deus: filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. Porque este povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, o gado moído das ovelhas, o gado moído das cabras, o veado, a coça, o búfalo, a cabra montes, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem unhas divididas em duas, que remói entre os animais, isso comerei. Porém este não comereis dos que somente remói, ou que tem unhas fendidas, o camelo, a lebre e o coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, imundos vós serão. Versículo 8: nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundos vós será. Não comerei da carne deste, e não tocareis no seu cadáver. Está vendo, meus amados ouvintes da palavra de Deus? Aqui em Deuteronômio capítulo 14, aqui nos fala na passagem bíblica dos animais que nós se deve e que não se deve comer. Então aqui no versículo 8 está escrito: nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundos vós será. Não comerei da carne deste, e não tocareis no seu cadáver. Então aqui nos fala na passagem bíblica que Deus, ele falou para o povo de Israel, que não era para tocar nas carnes imundas. Ele diz que nem um porco, nem comereis, nem tocareis no seu cadáver, senão ficará imundo. Porque aqui está escrito em Deuteronômio capítulo 14, diz assim, ó: filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto, porque este povo santo ao teu Deus, e o Senhor escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para seres seu próprio. Aí diz no versículo 3: nenhuma abominação comereis. Então, meus amados ouvintes do TikTok, aqui Deus está dizendo que não é para nós comer nenhuma abominação. Deus ele chamou as carnes imundas de abominação. Abominação é uma carne que você não pode comer. Abominação é uma coisa que Deus ele abominou. Quando Deus abomina, está abominado, meu irmão. Então não adianta você vir com o papo furado dizer que Deus o abençoa a carne. Como é que ele vai abençoar uma carne que ele propôs como abominação?
Abominação é uma coisa que Deus ele desaprova, meu irmão. Está entendendo? Quando Deus fala que Deus ele abomina imagem de escultura. Quando Deus ele abomina imagem de escultura, está abominado. Ele diz que não é para nem fazer imagem de escultura, nem para adorar. Porque todos que aqueles que adoram a imagem de escultura é semelhante à imagem, que não faz nada. É a mesma coisa quando Deus abominou homem com homem e mulher com mulher. Isso é abominação aos olhos de Deus. Como isso é abominação, bem assim foi nas carnes que ele propôs como abominação. Ele fala que não é para comer nem um coelho, nem um lebre, e nem um porco, nem um gavião, nem um morcego. E aqui tem várias coisas escritas. Quando você come, aí você está ficando imundo. Ele diz, imundo vós serão. Não comerei da carne destes, nem tocarei no seu cadáver. Então não pode tocar nessas coisas imundas, porque Deus, ele abominou. Está entendendo, meus amados ouvintes da palavra de Deus? Mas muitos falam, mas o que contamina o homem é o que entra pela boca. Isso é o que contamina o homem, não é assim? Não, aliás, diz assim, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Me perdão no nome de Jesus. Mas é mentira, meu irmão. O que contamina o homem é o que nós comemos, um alimento imundo. Se você comer uma carne podre, vai lhe contaminar ou não vai? Porque você está comendo uma coisa imunda. A carne de porco, ela tem germe. Está entendendo? O germe na carne de porco não sai. Então quando você come aquela carne imunda, você está se contaminando. Aí muitos pegam aquela passagem que diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Eu vou ler aqui para você ver o que é que Deus está dizendo sobre essa passagem. Amém? Essa passagem está aqui, ó. A passagem está aqui em Mateus, capítulo 15. Você tenha paciência e leia e veja o que aqui está escrito, amém? Que diz assim, então chegaram ao pé de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgride vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, e oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías, vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhe, ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, encercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, disse-lhe, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os são condutores, cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus respondeu, disse-lhe, até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes,
adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse essa palavra, o que contamina o homem não é o que comem, mas o que sai, era porque no Novo Testamento tinha tradições dos anciões, e quando eles comiam sem lavar a mão, aí aquela comida ficava imunda, ficava impura, entendeu? Foi por isso que Cristo disse aos hipócritas, o que contamina o homem não é o que come, mas sim o que sai. O que é o que sai da nossa boca? Os maus pensamentos, o adultério. Isso é o que contamina o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aí o povo pega essa passagem bíblica para dizer que Deus o purificou as carnes imundas que está escrito em Deuteronômio capítulo 14. Querendo contradizer a palavra de Deus. Mas não é assim que está escrito. Quando Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 14 que Deus abominou, porque está abominável, meu irmão. Aí muitos pastores, evangelistas, missionários, presbítero, diácono e obreiro, pega essa passagem que diz, irmão, mas você comer carne de porco não vai lhe contaminar não, porque o que contamina não é o que entra na boca, mas sim o que sai. Entendeu, meu irmão? Eles ficam contradizendo a palavra de Deus, querendo se justificar nessa palavra. Mas quando você come uma carne imunda, você está se contaminando sim, porque Deus fez como abominação. E quando Deus abominou, está abominável. Aí eles pegam aquela passagem também que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou lhe mostrar aqui que aqui está escrito. Atos dos Apóstolos. Espera aí um pouquinho no nome de Jesus, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Amém? Capítulo 10, versículo 9. Aqui no capítulo 10 diz assim o texto: o centurião Cornélio. Mas eu não vou ler do versículo 1, porque o texto é longo. E você que tem em casa uma Bíblia, depois você pegue ela e leia do versículo 1 até o final do texto. Eu vou começar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, amém? E vocês vão ver que aqui está escrito, que diz assim, versículo 9: e no dia seguinte, indo ele ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos animais, quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse-lhe a voz: não fasta tu comum ao que Deus o purificou. Agora olha aqui, ó. O que Deus o purificou. Agora versículo 27. Aí aqui, ó, não, versículo 16. Aí diz assim: e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Agora versículo 27, e olha o que aqui está escrito: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe voz: bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar se eu chegar a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus,
aqui na passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, essa visão que Pedro teve do lençol atado pelas quatro pontas, dos animais quadrúpede e répteis da terra e ave do céu, essa visão que ele teve não foi da carne imunda de Deuteronômio capítulo 14, não. Foi o povo que ia até Pedro. Aqui, ó, eu vou ler de novo para você escutar. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Está escutando? Deus mostrou a Pedro na visão que a nenhum homem ele chame comum e imundo. Foi essa visão que Pedro teve, não daquelas carnes que está escrito em Deuteronômio no capítulo 14, que o povo fala que Deus propôs como não imundo, mas sim como tivesse limpo. Isso é mentira de quem fala. As carnes que está escrito em Deuteronômio está imunda até no século 21 até hoje. Porque Pedro ele disse a Deus, Senhor, eu nunca comi nada comum e imundo. Está entendendo? Aí o povo pega essas passagens da Bíblia isolada, que diz que o que não contamina, o homem não é o que come, mas sim o que sai. Isso é para querer se justificar e comer todos os alimentos imundos. Mas também não é só as carnes imundas, também tem também os que há na água, as carnes também da água, que Deus diz na palavra, que tem que comer os peixes que tem escama. Mas o peixe que não tem escama, que é o peixe liso, nós não pode comer, porque é imundo. Está escrito, leia Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 até o fim do texto, que vocês vão ver as carnes que pode comer e as carnes que não pode. Então, meus amados ouvintes do TikTok, vocês que comiam carnes imundas, não comam mais. Porque Deus propôs como abominação. Quando Deus abomina, está abominável. Deus não vai purificar aquilo que ele abominou. Não é? Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele veio cumprir a lei, não desfazer a lei. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E você preste atenção que essa passagem bíblica fala, é no Novo Testamento, já não é mais no Velho, quando Pedro tem essa visão do lençol atado pelas quatro pontas, que ele fala, Senhor, nunca comi nada comum e imundo, porque Pedro, ele estava já obedecendo o Velho Testamento. Mas muito fala que o Velho Testamento foi abolido, mentira, porque Jesus Cristo não falou que ele veio cumprir a lei e não destruir. Como é que foi abolida a lei? Então você não se engane, meu irmão. Você não coma as coisas imundas, porque vai lhe prejudicar. Todo mundo sabe que a carne de porco tem germe, tem bactéria. Como é que você já viu uma carne que tem bactéria ser limpa? Ela não é limpa, ela é imunda. Amém? E a paz do Senhor para todos, do TikTok, compartilhe e me siga aí no nome de Cristo, porque Jesus Cristo, ele vai me usar mais tremendamente, porque a palavra é de Deus. E boa tarde para todos e até a próxima.